Hoje é um dia em que vamos participar do pão. Antes de você abrir o pão, não abra ainda, que eu queria dizer algumas pequenas palavras aqui. E eu queria ler um trecho da palavra, Salmos capítulo 80. E eu queria ler os versículos 4 a 7. Nós geralmente lemos um outro texto, mas eu queria ler esse texto. E ele tem tudo a ver com a ceia, parece que não, mas esse salmo, que foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf, ele era o regente do coro de Davi, na época de Davi. E Asaf escreveu 13 salmos, entre eles o Salmo 80. E eu quero compartilhar com vocês um trecho deste salmo. Se o Senhor nos permitir, nós vamos falar também neste salmo, hoje à noite. Mas hoje pela manhã eu quero falar no capítulo 80, versículos 4 até o versículo 7. Um texto que diz assim, capítulo 80, versículo 4. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra as nações, contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contenda para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse é um texto bem triste, vocês viram, ele está numa situação muito difícil. Mas eu queria que a gente falasse sobre esse texto hoje por causa do versículo 5. Dá-lhes a comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Nós bebemos lágrima, ou comemos lágrima e bebemos pranto. Se nós comemos e bebemos, eu imagino que deve ter alguma coisa a ver com a ceia do Senhor, não é verdade? Afinal, o texto está falando sobre comer e beber. E a ceia do Senhor é exatamente isso. É o momento de comer e beber. E eu quero compartilhar um pouco com vocês as ideias deste salmo e que elas nos abençoem e nos ajudem a entender o que Deus tem para nos falar através dele. Nesse texto, o povo de Deus está passando por uma aflição, por uma dificuldade muito grande. Nós não sabemos exatamente qual é a dificuldade, mas sabemos que é um momento muito difícil pelo qual as pessoas estão passando. O que é interessante nesse texto é que foi Deus que trouxe essa aflição. O texto começa perguntando no versículo 4, até quando, Senhor, estarás indignado? Ou seja, o povo está sofrendo porque Deus está indignado. Quando Deus está nervoso, alguém vai ter que sofrer. Nunca vai ficar bem, as coisas não vão ficar bem. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Deus está indignado, Ele está nervoso e, portanto, é Deus que, de certa forma, provoca o sofrimento no povo. A segunda coisa interessante é que Deus, Ele tem o controle dessa aflição. O texto pergunta no versículo 4, até quando, Senhor, estarás indignado? E quando o versículo pergunta, até quando, ele está querendo dizer com isso que Deus tem o controle do tempo que vai durar essa aflição. Quanto tempo vai durar? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos? Bem, o salmista sabe que quem manda no tempo aqui é Deus. Vai durar o tempo que Deus quiser que dure. Quando ele achar que a aflição foi suficiente, ele vai mandar parar, porque é ele que está no controle deste tempo. E por fim, Deus vai restaurar, o salmista tem consciência disso, e ele garante que, no final, Deus é que vai restaurar o seu povo. O versículo 7 disse, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então é Deus que vai promover a restauração do seu povo. Bem, o que eu queria pensar com vocês, neste momento de aflição que este povo está vivendo, é na maneira como eles falam dessa aflição. Eles chamam a aflição de pão de lágrimas e bebida de pranto. Eu quero deixar a história da bebida de pranto para a noite. E hoje de manhã eu quero falar do pão de lágrimas. O que é o pão de lágrimas? Nós estamos com o pão aqui na mão, né? O meu pão está aqui e daqui a pouco eu vou comê-lo. E eu queria pensar um pouquinho sobre essa figura do pão de lágrimas. Eu não sei se é esse, provavelmente não é esse, porque eu estou muito feliz aqui hoje, né, de celebrar a ceia do Senhor, então não deve ser esse pão, deve ser um outro, provavelmente, já que aqui espero, né, e se você está triste, não é porque você vai participar da ceia do Senhor, certamente não é isso. Então, que pão de lágrimas é esse? E o que significa a ideia do
pão de lágrimas. A figura do pão de lágrimas, ela é muito forte no Velho Testamento e principalmente nos Salmos. Vários salmos falam sobre o pão de lágrimas. Por exemplo, o Salmo 42, 13, que diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. A ideia das lágrimas como alimento é a ideia de que eu estou comendo lágrimas. Eu como lágrimas. Essa é uma maneira como Deus trabalha nas nossas vidas. Às vezes Ele nos faz comer lágrimas. E o que é comer lágrimas? É um jeito de Deus trabalhar, por várias circunstâncias. Na maioria das vezes é a questão do pecado, né? O nosso pecado nos levou até essa situação e certamente Deus está nos punindo, Ele está nos ensinando algumas lições e para isso a gente precisa derramar algumas lágrimas. Na maioria das vezes este é o problema, mas o que importa aqui é que é um jeito como Deus trabalha. Deus permite que a gente chore em alguns momentos. Ele permite que a gente coma o pão de lágrimas. Mas eu queria refletir sobre a figura de comer lágrimas. O que significa comer o pão de lágrimas? Eu queria colocar 3 coisas aqui nesta manhã para entender essa figura do pão de lágrimas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o pão de lágrimas, ele é uma ideia que vem do Gênesis. E os mais espertos aqui devem ter percebido isso, não é? Lá no Gênesis, quando o homem pecou, Deus, ele foi conversar com o homem, e aí ele disse para o homem, muito nervoso, porque o homem havia pecado, Adão pecou, e Deus disse para Adão assim: olha, a partir de hoje você vai comer do suor do teu rosto. Ou seja, agora você vai comer, mas comer vai ser uma coisa difícil para você. Porque até então, para Adão, comer era tranquilo. Adão provavelmente ele era um extrativista, né? Ele pegava o que estava na natureza e comia o que estava na natureza e não tinha trabalho nenhum. A sobrevivência para Adão era simples. Ele continuava vivendo e isso era uma coisa tranquila para ele, ele não tinha trabalho para continuar vivendo. Mas a partir do momento que ele pecou, a sobrevivência se tornou um desafio. Ele começou a ter trabalho para sobreviver. Sobreviver não era natural. E ele precisava, ele até então podia comer facilmente, ele tinha alimento em abundância, e agora não, agora o alimento vai custar caro. Você vai ter que trabalhar por ele. O alimento não vem de graça. O alimento vem, mas ele vem agora a duras penas. Essa ideia do Gênesis, portanto, ela está impressa neste texto. Por que Adão teve que comer do suor do seu rosto? Ou por que Adão teve que chorar para comer? Porque essa é a ideia. Eu tenho que chorar para comer. Isso vem lá do Gênesis e aconteceu lá por causa do pecado. É por causa do pecado. Deus cancela, portanto, suas bênçãos generosas. Ele cancela suas bênçãos gratuitas, porque deveria ser uma coisa gratuita. A vida deveria ser gratuita e a vida agora começa a vir, ela começa a ter um preço. Você vai pagar o preço de manter a tua vida. A vida não vai ser fácil. E você vai pagar o preço de continuar respirando. E esse preço, portanto, é o pão de lágrimas. A vida é um desafio. E todos nós precisamos pagar esse preço. Todos nós choramos para conquistar a nossa própria sobrevivência. Não é fácil, é luta, de fato. E realmente nesse salmo, ele diz que Deus dá o pão de lágrimas. A gente pode imaginar que nesse primeiro sentido, o pão de lágrimas significa a luta que nós temos para sobreviver e para continuar vivendo neste mundo. No segundo sentido, o pão de lágrimas, ele significa uma aflição no momento em que uma dor se transforma em alimento. Quando você se alimenta de dor, o alimento da dor, a pessoa come a dor. E por que uma pessoa come dor? Ela come a dor porque ela não tem outro alimento. Ela não tem outra coisa para comer. O problema de você comer dor é que dor ela é o contrário do alimento. A dor ela definha. A dor ela tira a vida. Quem está em dor, ele perde vida. Ele vai emagrecendo, não é verdade? Uma dor que não passa nunca, ela vai tirando a nossa vida. Então por que uma pessoa comeria aquilo que tira a sua vida? O alimento ele dá vida. Quando você come o alimento, a carne, a salada, o tomate, não é? O arroz com feijão, essas coisas elas dão vida, elas proporcionam vida, mas algumas pessoas comem dor. E você vê que ela come dor porque cada dia que passa fica pior. Fica pior. Comer dor significa que eu me alimento da minha própria aflição, do meu próprio sofrimento. A pessoa vai definhando.
A imagem é mais ou menos a seguinte: a pessoa não tem mais nada para comer, e aí ela se alimenta da dor, que é exatamente aquilo que lhe dá fome. E o que o texto quer dizer com isso? Por que uma pessoa faria isso? E eu vou dizer, eu e você fazemos isso constantemente. Sabe quando? Quando nós escolhemos o pecado. Por que a gente escolheria o pecado? O pecado é uma coisa que provoca dor. E por que eu escolheria aquilo que me provoca dor? Porque eu quereria viver longe de Deus. E todos nós temos que fazer essa escolha. A escolha de viver longe ou perto de Deus, de agradar a Deus ou não. E quando desagradamos a Deus, nós estamos comendo um pão de lágrimas. Ou seja, estamos nos alimentando daquilo que nos destrói. Estamos nos alimentando daquilo que definha a nossa vida, definha a nossa alma. A gente está perdendo a vida, mas insiste em comer. O pecado é algo realmente terrível nesse sentido. Ele deve ser algo muito doce ao nosso paladar, porque a gente fica se alimentando dele, tentando satisfazer uma fome que existe dentro da nossa alma, uma fome que só Deus poderia satisfazer, e a gente fica insistindo, e o pecado, ao invés de saciar a nossa fome, ele vai nos dando ainda mais fome, ele vai definhando, ele vai destruindo, ele vai emagrecendo o nosso interior e por fim destruindo a nossa vida. Muita gente, muitos, e todos nós já fizemos isso em algum momento, utilizamos o pecado como alimento em nossa vida, utilizamos o pecado para alimentar a nossa própria dor e o nosso próprio sofrimento. É por isso que no limite do pecado, quando uma pessoa está muito envolvida no pecado, por exemplo, num vício, ele sabe que o vício o destrói, mas ele ainda busca como se aquilo fosse o alimento da sua vida. E você diz, mas para com isso. Isso está acabando com você, mas ele usa aquilo como um alimento, como se aquilo fosse realmente importante para a sua vida, e ele percebe que está destruindo, mas ele continua se alimentando disso, destruindo a si mesmo. Esse é o pecado. O pecado é que nem beber água do mar. Você bebe a água do mar e aí você tem mais sede. E quanto mais você bebe, muito mais sede você tem. E qual é o fim disso? A nossa própria destruição. Somente Deus pode saciar a fome da nossa alma. Somente Ele. Quem se alimenta de Deus realmente encontra alimento sólido, alimento que satisfaz a sua alma. Isso significa, portanto, o pão de lágrimas. E por fim, a última ideia que eu quero colocar desse texto é que ele tem uma ligação com a ceia do Senhor. E como a gente vai celebrar a ceia do Senhor, eu quero terminar com essa ligação do texto com a ceia do Senhor. Nós acabamos de ler que Deus dá o pão de lágrimas e Ele dá a bebida do pranto. Como eu disse para vocês, hoje à noite quero falar sobre a bebida do pranto, mas eu quero continuar com essa ideia do pão de lágrimas. Quando nós partilhamos a ceia do Senhor, nós estamos compartilhando um pão. Mas não é o pão de lágrimas. Como eu disse para vocês, ninguém aqui está triste porque vai participar da ceia do Senhor. Pelo contrário, a gente está feliz com isso. Portanto, não é este o pão de lágrimas. O pão que nós comemos é o corpo de Jesus Cristo, que se oferece como alimento para nós. Alimento para a nossa alma. É até interessante, eu não quero entrar muito por esse lado, para não ficar muito filosófico, mas é interessante que o próprio Jesus derramou lágrimas por nós. Ele comeu um pão de lágrimas, não é verdade? Ele comeu, Jesus derramou lágrimas, porque Ele enfrentou o pecado de todos nós, levou em si a nossa culpa, e Ele chorou a nossa lágrima, para que hoje nós pudéssemos nos alimentar dele. Portanto, hoje o alimento que nos é oferecido é o alimento da alegria, do perdão, da graça de Deus. O pão de lágrimas é o contrário do pão da vida. Ambos são dados por Deus, tanto o pão de lágrimas quanto o pão da vida, mas um deles é castigo. Pão de lágrimas é o castigo pelo nosso pecado, e o pão da vida é o favor imerecido que nós recebemos pela graça de Deus. O pão de lágrimas é a nossa aflição. O pão da vida é a aflição de Jesus Cristo em nosso lugar. Quando você come o pão de lágrimas é porque você está sofrendo. Mas quando você come o pão da vida, é porque você está recebendo a aflição de outro, a aflição de Jesus. A aflição de Jesus chega filtrada ao nosso coração. Ela vem como vida
para cada um de nós. Este é o pão da vida. O pão de lágrimas é a consequência do nosso pecado. O pão da vida é a consequência da obra de Jesus Cristo em nossa vida. O pão de lágrimas é aquilo que você merece. Você pecou, vai comer o pão de lágrimas. Mas o pão da vida não, o pão da vida é graça. Quem come o pão de lágrimas definha e morre. Quem come o pão da vida fortalece e ganha a própria vida. A vida eterna, a vida eterna. Aliás, esse texto está falando de ceia. E não só pelo pão, mas também pela bebida. Dá-lhes a beber a bebida de pranto. E é interessante, nós lemos até o versículo 7, mas o versículo 8 vai falar da bebida. O texto como um todo se concentra mais na bebida do que no pão. É mais fácil falar da bebida. E a partir do versículo 8 a gente descobre que a bebida é o vinho. E aí ele vai falar a história da videira, que eu quero contar para vocês nesta noite, a história da videira. Pão e vinho. É o que Deus nos oferece hoje, mas não é um pão de lágrimas. O que Deus nos oferece hoje é o próprio corpo de Cristo para a nossa vida e o próprio sangue de Cristo para a nossa salvação. Deus não está nos oferecendo pão de lágrimas. Pão de lágrimas é aquele que escolheu o pecado, é aquele que quer ficar longe de Deus. Esse vai comer o pão de lágrimas. E quem quer ficar perto de Deus, quem quer andar com Ele, este vai receber o pão da vida. E nessa manhã eu desafio você a receber o pão da vida. É dizer para Jesus: Jesus, eu não quero pão de lágrimas. Já derramei muita lágrima neste mundo. Lágrima suficiente. Já tive sofrimento suficiente neste mundo. Eu não quero mais este pão. Agora eu quero o pão da vida. Aquilo que alimenta a minha alma. Aquilo que fortalece o meu interior. Aquilo que realmente robustece o meu coração, para que eu ande contigo e para que eu viva com qualidade espiritual neste mundo. Este é o nosso Senhor e Ele está se oferecendo para isso. Hoje nós aprendemos a respeito do pão de lágrimas, só para dizer que não é este pão que está sendo oferecido hoje. O pão que é oferecido hoje é o pão da vida. E você se alimenta deste pão e vai fazê-lo isso, e vai fazer isto neste momento. Eu quero que você pegue o seu pão e que você pense comigo: este não é mais um pão de lágrimas. Eu já comi muito pão de lágrima. Talvez agora você possa olhar para trás, pensar na tua vida e você rever e repensar quantas vezes você comeu pão de lágrimas. Ai meu Deus, tinha pão para mim tão disponível, tão fácil, tão à disposição, tão perto de mim, e eu ali comendo pão de lágrimas. Não foi triste? Mas essa não é noite, essa não é manhã para a gente chorar, não. Esta é manhã para a gente se alegrar e comer realmente o pão que alimenta a nossa alma. Este é o pão vivo que desceu do céu. E você pode dizer a Deus: Deus, eu não quero mais o pão de lágrimas. Eu quero o pão da vida em minha vida. Eu recebo este pão, eu o aceito. Jesus é o pão da vida. E quando comemos deste pão, nós recebemos o pão da vida. Este pão talvez não exatamente ele, mas o que ele simboliza de fato. Ele simboliza Cristo, que é morto por nós, que é partido por nós e que é distribuído entre nós para nos dar a vida eterna. Espero que você já tenha o seu pão aí na mão, porque nós vamos comê-lo neste momento, tá bom? Você então que tem o seu pão na mão, vamos participar neste momento do pão.